Fala aí, galera, beleza? Professor Felipe e vamos aqui a mais um exercício. Vamos fazer um desconstruindo, tá? Para quem não sabe, desconstruindo, eu vou estar pegando sempre algum exercício que eu já fiz aqui com vocês e vou estar desconstruindo todo esse exercício para a gente tentar entender quais são aonde a gente está errando e através disso saber qual matéria que a gente não está entendendo, né? Então, o desconstruindo é simplesmente trazer a linguagem do conteúdo diante do exercício. E eu quero pegar esse exercício aqui que a galera sempre me fala muito sobre porcentagem, né? Então, por exemplo, esse exercício aqui, um número acrescido de 30% do seu valor dá como resultado 195. Qual é o número? Então, cara, aqui nesse caso, vocês precisam estar tentando entender aqui toda a tradução. Se você quiser saber o vídeo, como que eu faço esse exercício, é o vídeo anterior, você pode estar colocando para poder saber como que eu fiz, através da ideia. Mas através dessa ideia eu vou dar uma recapitulada aqui. Eu só fiz uma tradução matemática, né? Eu até brinquei que seria um matematiquês. Então, por exemplo, eu peguei um número acrescido de 30% do seu valor, dá como resultado 195. O número eu chamei de x, acrescido eu sei que é mais, de 30% do seu valor, ou seja, 30% de x, ele dá como resultado, que significa igual, vai dar 195. Beleza. Então aqui, cara, olha só. Então a primeira coisa é você tentar essa tradução para o matematiquês, vamos colocar aqui aspas, né, que eu estou criando essa palavra, é justamente você compreender um problema. Então, cara, isso aqui você já passa no primeiro contexto aqui, você precisa você precisa compreender o problema. Que é o quê? Compreender a linguagem, saber do que ele está falando, saber o que ele está pedindo, o que ele quer, né? Qual é o número. Então você tem que compreender o problema para poder fazer essa tradução. Feita essa tradução, por exemplo, você tem que transformar aqui, voltamos de novo, né, para um problema de primeiro grau, onde eu tenho aqui uma equação, apesar de ser de porcentagem, então aqui eu já volto a trabalhar de novo com equação do primeiro grau. Então, se você não sabe, qual é o objetivo da série Desconstruindo? O objetivo da série Desconstruindo é saber o seguinte: pô, Felipe, eu não entendi esse exercício. Eu estava entendendo alguma coisa que você falou, mas não entendi 100%. Então, o objetivo é ter um diagnóstico da onde a gente está errando, o que está acontecendo. Então, por exemplo, você tem que ter a noção de equação do primeiro grau para poder saber resolver isso, né? Até porque você vai estar fazendo essas operações. Agora, uma coisa aqui que é importante, por exemplo, é saber essa tradução. Eu peguei 30% de x e aonde eu entendo que isso é 0,3, né? Então você tem que ter uma noção de porcentagem, né? Você tem que estar sabendo porcentagem. Por quê? Porque, gente, olha aqui, vamos comigo? Vamos comigo aqui, ó. 30% você tem que saber que é 30%, 30 sobre 100. E aí, nesse caso, no caso é 30% de alguma coisa, né, desse x, é como se eu estivesse aqui multiplicando e aqui eu vou estar dividindo. Então, né, vai estar 30 vezes x sobre 100. Eu vou cortar aqui, ó. E 3 dividido por 10, gente, você tem que saber. Aí já vamos para a divisão aqui, ó. 3 dividido por 10. Não sabe 3 dividido por 10? Então, a gente vai ter que saber dividir aqui os números que não vão dar exatos, porque eu vou acrescentar um zero e vou botar um 0, 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 10, 30, sobra nada. Então deu 0,3. Então uma outra coisa aqui que você tem que saber é divisão, né? Divisão não exata. Você tem que saber isso, meu filho. Senão você não vai conseguir não exatar. Não exatar, ok. E se você tem que saber isso, porque senão você não vai conseguir resolver. Voltando aqui para o problema, então já transformei isso aqui, já tive a ideia de porcentagem, porque eu sei que 30% é 30 sobre 100. Estou com essa ideia de porcentagem. Então, estou resolvendo, estou juntando aqui, ó. Isso aqui é uma adição, né? Porque aqui se você não sabe aqui que aqui tem você tem que saber, né? Não tem nada, não tem nenhuma mágica, porque 1 vezes x, 1 é o elemento neutro, né? Então já volta de novo para essa questão. 1 somando com 0,3 dá 1,3. Então, além da divisão, você também tem que saber a subtração entre decimais, né? Entre números decimais.
Então você também tem que saber isso. E depois disso a gente vai dividir, meu filho, que vai ficar 195, ó, isso aqui tudo eu estou resolvendo a equação do primeiro grau. Se você não sabe, temos que saber como se resolve uma equação do primeiro grau. E aqui eu vou estar dividindo 195 dividido por 1,3. Isso aqui é uma grande dor de cabeça para a galera, porque 195 dividido por 1,3, né? O que a gente faz aqui, mano? A gente faz da seguinte maneira. Eu, particularmente, gosto de fazer com essa ideia. Eu vejo quantos números decimais tem aqui, que tem quantas casas decimais, perdão. Casas decimais são quantos números eu tenho depois da vírgula. Então, depois da vírgula aqui, eu só tenho uma. Aqui eu não tenho nada, porque o número é inteiro, tá? O número aqui, ele é inteiro. Então, aqui eu tenho 0 casas decimais. Então, eu vou sempre pegar o maior número de casas decimais e vou igualar, porque eu estou criando um balance, eu estou criando um equilíbrio entre o 195 e o 1,3. Beleza? Então, eu vou andar uma casa aqui, e como eu andei uma casa aqui, eu tenho que andar uma casa aqui também, vai ficar um zero. Então vai ficar 1950 dividido por 13, coisa que a gente já sabe fazer. Eu transformei essa divisão de decimal em uma divisão de inteiro, é assim que é o método. E aí você divide normal, tem que saber dividir. 19 dividido por 13 vai dar 1, sobra 6. 65 dividido por 13 vai dar 5, 5 vezes 13, 65, sobra nada, baixei o zero. 0 dividido por 13 deu 0, fechei a conta. Então deu 150, né? Deu 150. Que nesse caso, então, o que eu tive que aprender aqui também? Né? Eu tive que aprender a divisão, divisão não exata, né? Como aquela lá, porque acho que fica aqui na mesma coisa, porque essa divisão não exata foi quando a gente chegou do 3 dividido por 10, deu 0,3, e aqui deu a divisão com os decimais, vamos dizer assim, já no dividendo e no divisor. Né? Então, no caso, eu tive decimal aqui no divisor. Então, eu também acabo utilizando aqui, né, divisão não exata, que também é divisão com os números decimais, né? Então, tá aqui toda a ideia. E depois dividir normal, a divisão normal com os números inteiros, né, que dá 1950 dividido por 13. Então, aqui seria uma divisão simples. Então, olha aí. Só para um exercício tão simples como esse, a gente precisa adquirir esses conhecimentos prévios para poder resolver. Então, assim, o que eu quero com essa série é que a gente possa ter essa ideia. Porque sabendo aonde você está errando, você vai saber exatamente o diagnóstico de onde você está precisando estudar mais. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Valeu, até a próxima.